E convidamos agora para nos apresentar uma linda iniciativa que vem acontecendo no Brasil em relação aos cuidados com nossas águas, a senhora Sandra Moura, que nos falará sobre o projeto Observando Rios em Santa Catarina. Bom dia, pessoal. Cumprimento o público presente, os membros da mesa. Uma honra muito grande para mim estar aqui hoje. Agradeço o convite do GTEA 8, da Silvane. Estou representando a SOS Mata Atlântica para apresentar a vocês o projeto Observando os Rios. Minha área de formação não é ambiental. Eu sou historiadora de formação, especialista em gestão de museus e arqueologia. E eu acho muito emblemático, né, a minha presença aqui, porque o meio ambiente, ele tem que estar em todas as áreas do conhecimento, né? Eu acho que mais e mais nós precisamos ter nos seminários, nos congressos, né, nas rodas de conversa, pessoas de outras áreas, porque o meio ambiente, ele é vida, né? Nenhuma área do conhecimento pode deixar de fora e nós precisamos envolver a sociedade inteira e urgentemente, né, é necessário que todos se envolvam nessa causa, porque está gritante, né, os nossos rios estão gritando por socorro, os nossos animais, as florestas. Então, é isso, gente. Eu coloquei um videozinho para iniciar, para fazer um link com a fala do professor Lauro, que é sem florestas não há vida. Dá para passar depois. Depois a gente passa, é um videozinho bem rápido que a gente gravou com todos os voluntários do Observando os Rios no 8º Fórum Mundial da Água, e onde a gente fala a palavra de ordem, né? Sem floresta não há rios. Bom, a SOS Mata Atlântica eu acho que dispensa apresentações, né, gente? E como não poderia deixar de ser, um dos grandes projetos da SOS é o Observando os Rios. Pode ir passando. Aí está o vídeo, não está aí também, né? Tá, pode passar. Pode passar. Demora um pouquinho às vezes para carregar. Não? Pode passar então para o próximo slide. A Fundação SOS Mata Atlântica, né, como eu falei, a gente não precisa apresentar, acho que todos já conhecem, né, o trabalho. Nossa missão é inspirar a sociedade na defesa da Mata Atlântica. Pode passar. Aqui um mapinha com os remanescentes florestais da Mata Atlântica, bem conhecido de todos vocês aqui, né? Pode passar. Bom, o projeto Observando os Rios, ele começou na década de 90, né? No Rio Tietê. Eu conheci o Rio Tietê no ano de 1990. Foi uma coisa muito impactante para mim, vinda lá do interior do Rio Grande do Sul, onde os nossos rios ainda eram limpos, onde a gente tomava banho no rio, era um local assim, de pleno contato com a natureza, né? Então, foi muito impactante quando eu conheci em 1990 o Rio Tietê. Literalmente, aos meus 18 anos, a gente tinha, passando na marginal, que fechar o nariz, né? Porque não que hoje ele esteja limpo, né? A gente sabe que não chegamos nem perto do que precisamos, mas realmente foi assim uma imagem terrível. E diante
de toda aquela poluição, daquela imundície, aparece na década de 90, então, no início dos anos 90, o jacaré que foi chamado de teimoso, e graças a ele que se iniciou todo esse movimento que hoje é o Observando os Rios. Aqui é o resgate dele, né? Veja que movimentou bastante, o pessoal chamou muita atenção, foi bastante divulgado na época. Aqui está o teimoso depois de ser resgatado. Pode passar. Eles iniciaram então uma campanha na Rádio Eldorado e junto com a BBC de Londres a favor da despoluição do Tietê. Foi uma campanha muito conhecida, né, mundialmente. E foi quando se criou então o núcleo Pro-Tietê da SOS Mata Atlântica. Foi então feito um abaixo-assinado, né, que coletou 1.200.000 assinaturas e foi lançado na Eco 92, né, o projeto Tietê. Lembro-me bem da Eco 92, muita gente aqui lembra, né, quanta esperança surgia no Brasil, né, quanta animação, nossa, Eco 92 no Brasil, tudo vai mudar a partir de agora. Infelizmente, o resultado não foi tudo aquilo que a gente imaginava. Pode passar. Mas esse projeto surgiu daí, foi lançado na Eco 92. O vídeo agora vai carregar? Acho que podemos passar, que a gente já está com o tempo avançado, né? Bom, o Observando os Rios, então, surgiu no Tietê em 93, né? Foram 78 grupos que foram organizados para fazer o monitoramento do rio ao longo dos seus 1.100 quilômetros. E as atividades de educação ambiental já começaram naquela época. Hoje é o grande marco do Observando os Rios, a educação ambiental. A SOS Mata Atlântica desenvolveu, então, em parceria com a USP, esse kit de monitoramento da qualidade da água. E um kit que nós até temos aqui, a Heloísa, nossa voluntária também do projeto, mostra aí para o pessoal. É um kit muito simples, gente, muito fácil de ser implementado, né? É a pastinha, ela vai mostrar aqui para vocês os elementos do kit, que são usados por todos os grupos de monitoramento no Brasil, desde professores, universitários, doutores, até catadores de lixo, né, que é o caso do Rio Pavuna, no Rio de Janeiro, é um catador de lixo que organizou a comunidade lá e eles fazem a análise do Rio Pavuna. Oi, gente, tudo bem? Eu sou participante do projeto e esse é o kit que a gente faz. Eles são bem simples. Vem a pipeta, que a gente põe a água do rio, que a gente coleta. Aí a gente faz algumas análises químicas com os comprimidos que vem junto no kit. E a gente põe aqui, o objetivo é fazer educação ambiental, então ele é bem simples. É tudo por vista, dependendo da cor que fica, ele gera um resultado que ela vai mostrar mais na frente, uma tabela, dizendo se o rio é bom, péssimo, regular e ruim. Isso. A gente vai mostrar melhor nos slides, é só para vocês conhecerem o material mesmo, as cartelinhas, né, as pipetas. É um material que se torna parte do dia a dia dos voluntários. Nós temos algum voluntário do projeto aqui, eu acho que eu vi o Carlos lá. Oi. Só ele? Tem mais algum voluntário? Não. Tá. Precisamos de voluntários, gente, se vocês quiserem se inscrever depois no final. Estamos precisando. Pode passar. As análises, então, são feitas mensalmente, né? Normalmente a gente faz mais ou menos na mesma data do mês, né? E essa metodologia permite que o grupo de voluntários, então, classifique esse corpo d'água. O resultado das análises serve para formatar o mapa da qualidade de água e um banco de dados para divulgação pública. A gente trouxe aqui os dados para vocês, pode passar. O IQA, esse índice de qualidade da água que a gente usa, ele tem 16 parâmetros, né? A temperatura da água, do ambiente, turbidez, espumas, lixo flutuante, odor. E esses parâmetros são, para trabalhar a educação ambiental, eles são excelentes, né? Porque a gente pega pessoal, seja da comunidade, seja grupos, nós lá onde a gente faz o monitoramento, nós pegamos o pessoal, o grupo de escolinha de surf,
as escolas da comunidade. Então, a gente vai passando e todos eles podem, eles mesmos, tem espuma no rio, tem lixo flutuante, cheiro, né? Qual é o material sedimentável, tem peixe. Então, é muito bacana de trabalhar a educação ambiental através desses parâmetros. E aí tem aqueles um pouquinho mais técnicos, né? Que também, como a Elô falou ali, através das cores, fica muito didático de mostrar, que é o oxigênio dissolvido, o DBO, o pH, fosfato e nitrato. Pode passar. Aqui algumas imagens, né, dos grupos de monitoramento no Brasil afora. Pode passar. Pode ir passando. Bom, hoje nós temos então o projeto Observando os Rios em 17 estados. São 250 grupos de monitoramento, 301 pontos de análise, 213 rios monitorados em 106 municípios e mais de 3.000 voluntários no país. A SOS esse ano levou 63 voluntários para Brasília no Fórum Mundial da Água. E foi eu, a mãe, o Carlos, e foi muito bacana, foi tudo gratuito, e a gente pôde mostrar um pouquinho do projeto com tantas entidades lá em Brasília, né, no fórum. E o projeto ficou muito conhecido, a gente teve bastante reconhecimento. Isso, eu vou mostrar um pouquinho as imagens. Foi um momento muito importante, né, para o grupo, onde nós pudemos reunir esses grupos pela primeira vez, uma troca de energia incrível, né, foi muito bacana. Então, aqui um pouquinho dos resultados. Durante o Fórum Mundial também foi lançado, gente, o primeiro relatório do Observando os Rios. Ele está disponível para download em PDF, né, no site. Nós trouxemos poucos exemplares impressos, né? Eu tenho um aqui para quem quiser ver, mas vocês podem depois entrar no site, né, e acompanhar todos os resultados de todos os estados estão lá. Também no site da SOS Mata Atlântica, né, vocês entrando lá, vocês vão ver todos esses dados aqui, todas as análises que nós fizemos, elas são colocadas lá de todos os rios de todo o Brasil inteiro e são georreferenciados também. Então é muito bacana, vocês podem acompanhar quase que em tempo real as nossas análises. Aqui nós temos os dados, então, de 2017. Vocês vejam que nós temos, então, os parâmetros, né, ótimo. A partir daquelas análises, nós temos índices que são qualificados em ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Aqui nós temos 2017 e 2018. É muito triste, né, gente, nós vermos ali o azulzinho, né, representando o nosso rio limpo. É chocante, é triste. E temos em 2017 e 2018 nós conseguimos manter, né, 2% bom. Então já é uma coisa muito positiva a gente conseguir manter, mas nós precisamos melhorar urgentemente, né, manter não adianta. 70% desses rios, então, de todos os 17 estados da Mata Atlântica, tanto em 2017 quanto em 2018, apresentam índice regular, que é um índice considerado poluído. Ruim, 25%, 2017 e 2018, infelizmente, 26%. Eu vou frisar isso, que o regular não significa que está bom, está bem ruim, na verdade. Tem poluição, tem esgoto, mas devido aqui a gente tem muita chuva, então dependendo da qualidade dependendo da época, chove muito, aí ele acaba dissolvendo, mas não é bom estar regular, era bom que todos os rios estivessem no ótimo, né? Sim, Tietê bem pior. Pode passar. Como a Heloísa falou, o regular, gente, na verdade, é muito poluído. Nós temos aqui, depois a gente vai ver todos os grupos aqui de Santa Catarina, os nossos já conhecidos, né, até pela mídia, Rio do Brás, Papaquara e Capivari, nós temos resultados regulares. Né, são rios extremamente poluídos. E é regular. Então, o regular já é péssimo, na verdade.
Então, em Santa Catarina, nós temos 2 municípios, são 12 rios com 13 pontos de coletas e 10 grupos de monitoramento. Nós temos um total de análises, no relatório, agora já aumentou, 69 análises. Tá? Então, esse aqui é o resultado de Santa Catarina. Ali nós temos os pontos de coleta, em São José e em Florianópolis. Nós temos, então, 92% dos rios como regular, 1 ruim, felizmente nenhum péssimo, né? Nesse total de 13 pontos de coletas. Pode passar. Aqui, então, estão os nossos grupos, né? A Foz do Rio do Noca, lá no Campeche, pessoal, o professor aí que falou do Campeche, né? Que também está uma situação bastante triste. Regular, 2017 e 2018. O Tavares, nós temos 2 pontos de coleta, que é o Carlos, nosso voluntário. Onde está o Carlos? Né? 2 pontos que o Carlos faz lá. Itacorubi, todos bastante conhecidos nossos, né, gente? O Papaquara, o Capivari, nos ingleses. O Rio da Lagoa do Jacaré, no Santinho, é um córrego pequeno, mas como a nascente dele é na Lagoa do Jacaré, que virou uma unidade de conservação municipal, também bastante importante. O Rio do Brás, Lagoinha do Norte, né, nosso ruim lá, Rio do Mangue, Sangradouro e os 2 rios em São José, que são feitos pela Escola de Meio Ambiente. O pessoal da Escola do Meio Ambiente de São José está aí. Tem alguém representando? Não. Pode passar. Esse, então, é do Rio Capivari, gente. Nós temos ali essa mancha vermelha, né? 4 meses de uma seca muito intensa que ocorreu o ano passado, onde nós tivemos 4 meses seguidos com qualidade ruim. Claro que no todo ele prevalece o regular, né? Mas foi bastante triste para nós esse resultado. Pode passar. Aqui o trabalho de educação ambiental que a gente faz lá no Rio Capivari, que é a Heloísa que coordena o grupo lá, com o pessoal da escola de surf, aqui o pessoal do grupo de Crisma lá do Santuário do Norte da ilha. Pode passar. Aqui nós temos outros grupos também de Florianópolis, fazendo educação ambiental com escolas, com grupos de moradores. Pode passar. Aqui fotos de divulgação, né, dos dados a nível nacional. O projeto já está bastante conhecido, felizmente. Pode passar. Vamos adiantar por causa do tempo, né? Pode passar. Malu, né, coordenadora geral do projeto, da SOS. Divulgação dos dados também na imprensa. As mobilizações Brasil afora. Pode passar. Nós vamos fazer uma grande mobilização agora nos ingleses. Deixo o convite para vocês no dia 16, em prol do Rio Capivari, juntamente com o Lions Club, no programa Rio Amar. Pode passar. Pode passar. Então, para vocês verem um pouco o envolvimento, né? Isso aqui são imagens de todos os 17 estados que nos enviaram, né, gente? Ver como tem um envolvimento bacana da comunidade. Pode passar. Aqui é uma mobilização também bem interessante, criativa, que foi feita. Pode passar. Aqui, observando os rios no 8º Fórum Mundial da Água, como eu falei para vocês, gente, foi um momento muito bacana. A SOS Mata Atlântica conseguiu levar 64 pessoas, né, representando os 17 estados. Então, a gente pôde trocar experiências. A estande da SOS Mata Atlântica estava no pavilhão, onde ficava a feira das grandes empresas. Feira também dos representantes de estado. A gente fez bastante barulho, eu queria ver o vídeo, não deu para passar, a gente gritando a palavra de ordem, né? Então foi muito bacana, assim, foi um momento muito especial. Pode passar. Aqui, os 3 representantes de Santa Catarina no Fórum Mundial da Água, eu, a Heloísa e o Carlos, o Gustavo, que é o coordenador aqui de Santa Catarina do projeto, e o lançamento ali do relatório, né? A Heloísa com os exemplares, pode passar. Nós fizemos uma grande mobilização durante o Fórum Mundial da Água, né? Lá na Esplanada, foi um momento muito bacana, vocês devem ter visto, né? Nos noticiários, passou bastante. Pode passar. Esse aqui é um vídeo
não sei se ele vai rodar. Uma das dinâmicas que nós fizemos no fórum foi, cada um de nós levou uma garrafinha, né, na mala do seu rio, com a água do seu rio. E lá, até fica aí uma sugestão, né, para os educadores ambientais, cada um a gente fez uma troca de rios. Então, a Heloísa trouxe aqui para o rio Capivari a água do rio Pavuna, que junto com o Tietê é um dos mais poluídos, né? E a gente fez essa dinâmica de virar a água do rio Pavuna no Capivari, e a água do Capivari, gente, foi para Bonito. Que infelizmente lá o córrego Rio Bonito também já apresenta a condição regular, né? Eu digo que para ser em Bonito, o regular é mais que péssimo, né? Porque a gente sabe o quanto os rios de Bonito representam para nós no Brasil. Então foi uma dinâmica muito bacana, essa troca de energia, né, entre todos os grupos do Brasil, envolvendo, né, aí todos esses estados em prol dos nossos rios. Finalizo então, gente. Eu tenho ouvido aqui lá em Bonito, um monitor lá do córrego Bonito. Não é o Rio Formoso, ele é um córrego, um afluente do Rio Formoso, que é o rio mais famoso lá de Bonito, né? E eu tenho ouvido muito, desde que eu estou participando do projeto, né, e me envolvendo mais com as questões da água, tem um projeto lá em São Paulo que fala que é Ressuscitando os Rios. Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem, isso me chamou muita atenção, e eu acho que nós temos que nos apropriar disso, que nós estamos sepultando os nossos rios vivos, né? Eu comecei a ver o sepultamento dos meus córregos na minha cidade natal quando eu era criança. O Baca bem falou, né? Eles chamavam o poder público de canalização, tu usou um outro termo, né? A retificação, e na verdade nós estamos sepultando os nossos rios vivos, né, gente? Quando começam a chegar aqueles grandes tubos, eu lembro quando criança a gente brincando dentro daqueles tubos, mal sabíamos nós que estávamos sepultando os nossos córregos para virarem esgotos e ficarem escondidos, né, para ninguém ver. É melhor do que ficar claro a céu aberto, mas a céu aberto pelo menos a gente vê essa tristeza que nós mesmos estamos fazendo para o meio ambiente. É isso, gente. Obrigada a todos. Agradecemos, então, a palavra da senhora Sandra e convidamos agora para dar a sequência o Fernando Anísio Batista, que é formado em Ciências Sociais pela UFSC, com pós-graduação em Doutrina Social da Igreja pela FACASC, é secretário executivo da Ação Social Arquidiocesana, onde desenvolve assessoria e acompanhamento às diversas entidades sociais da Arquidiocese de Florianópolis. Foi protagonista na criação do projeto Rios em Santa Catarina, compondo a coordenação estadual do projeto. Ele nos falará então um pouco sobre o projeto Rios Santa Catarina, que trata de uma iniciativa internacional de reconhecimento e cuidados dos rios. Bom dia. Já está quase na hora do almoço, né? Pessoal, eu vou diminuir um pouco a minha fala, até para a gente dar sequência. O projeto Rios é um projeto muito próximo do que foi apresentado ainda há pouco, então não preciso me alongar muito. É um projeto que surgiu na Espanha e depois foi replicado em Portugal, e o pessoal de Portugal, numa passagem aqui em Florianópolis, vieram conversar conosco e apresentar um pouco essa proposta do projeto Rios, que tem muito a ver com observando rios do Mata Atlântica. Até a proximidade metodológica, talvez o diferencial é um pouco a questão da mobilização comunitária que o projeto Rios propõe, no sentido de adoção do rio, né? Então, o projeto Rios, ele na Espanha, ele já tem 15 anos, ele desenvolve atividades de voluntariado na Espanha com 1000 grupos em 5 comunidades autônomas. Em Portugal, então, com 12 anos, 110 grupos, e está inscrito em 100 municípios. Hoje tem 155 quilômetros de rio adotados em 20 distritos, 8.500 participantes e
45 mil pessoas envolvidas, e ele, em Portugal, muito voltado também para a questão da educação ambiental, envolvendo professores e alunos nesse processo de visitação do rio e a adoção de trechos do rio. Como que a gente se envolve nesse projeto? Nós nos desenvolvemos, como foi falado, eu sou da Ação Social Arquidiocesana, e que pertence à Igreja Católica, e a Igreja Católica há bastante tempo vem fazendo esse debate da questão ambiental, né? As campanhas da fraternidade com recorte ambiental de 2004, 2011, 2016 pega a encíclica do Papa Laudato Si e faz uma reflexão sobre a questão da casa comum e a responsabilidade de cada um nesse sentido. E a campanha da fraternidade do ano passado, falando sobre fraternidade, biomas e defesa da vida. Como resultado dessa campanha da fraternidade do ano passado, houve uma audiência pública aqui na Assembleia, onde se via também como fazer um gesto concreto a partir dessa questão mais da defesa da vida e dos biomas, onde surge essa ideia do projeto Rios, que ele tem, né, em si a questão de um projeto muito simples, de baixo custo, né, com bastante alcance também, e ele prioriza a questão da interlocução com movimentos e grupos organizados, né, no sentido de ter uma ligação dentro desses temas que foram trabalhados na questão das campanhas da fraternidade. Então, a ideia do projeto é criar uma rede de proteção que coloque em evidência a defesa da vida, né, envolvendo famílias, comunidades, em consonância com os apelos socioambientais. O objetivo, então, é dar uma resposta, enquanto igreja e também enquanto sociedade, aos desafios socioambientais, formar nas paróquias e comunidades agentes ambientais e contribuir com ações de preservação que impactem nas comunidades com baixo custo e envolvimento popular. Então, o projeto ele atua numa perspectiva de identificar nas paróquias e comunidades grupos que estão disponíveis para atuação no projeto, formam equipes que adotam um trecho do rio, né, que passa pela comunidade, um trecho mais próximo. Essas equipes que a gente propõe que seja no mínimo 4 pessoas, têm como um compromisso a visitação do trecho do rio adotado uma vez por mês, né? Esse trecho também, a sugestão é que seja de 500 metros. Nessa visita é realizado um diagnóstico simples de identificação do rio, né, com o que já foi falado ali na questão da observação do rio, e também, se possível, um resgate também da história do rio, a relação que o rio tem com a comunidade, por que, por exemplo, hoje as casas são viradas de costas para o rio, né, e antigamente não era, e por aí vai, né? Então, envolvendo muita comunidade. E se faz esse diagnóstico e um pouco monitoramento. Ele é um projeto que defende a vida, né? Ele é um projeto voltado para isso. Na verdade, a gente não atua como mais um projeto nessa área de preservação ambiental. No entanto, ele trabalha na perspectiva de ser um projeto que vem somar com tantos outros que já acontecem e buscando fortalecer as iniciativas que surgem. Ele é um projeto muito embrionário ainda. O lançamento dele foi em setembro do ano passado, então não tem um ano de existência. Nesse período conseguimos fazer alguns seminários pelo Estado, um deles aqui na Assembleia, um outro em Camboriú, um outro em Lages, um outro em Caçador. Estamos fazendo com o pessoal do Rio do Noca, que atua também no SOS Mata Atlântica, uma experiência piloto, e essa experiência para ser replicada em outras regiões do Estado
em outros rios também. E agora o pessoal dos ingleses também, ali com o santuário, né? Estamos juntos. Principalmente a questão das escolas, igreja, adolescentes e jovens, no sentido de encarar o rio, né? Olhar o rio de frente, ver o cheiro dele, ver como é que ele se porta, ver o que tem no rio e não deixar com que o rio seja algo que ninguém olhe, que tenha que ser entubado, né? É um exemplo bem interessante em Portugal, por exemplo. Depois de um tempo de atuação do projeto de rios em Portugal, eles conseguiram desentubar um rio em Lisboa, que estava entubado por muito tempo, e eles fizeram uma ação em conseguir desentubar o rio e fazer com que a população começasse a frequentar aquele ambiente ali em volta do rio. E aqui, por exemplo, na Ercílio Luz, a gente tem um córrego entubado aqui, que todo mundo passa por cima e nem sabe que aquilo ali é um córrego, né? E Portugal, eles fizeram um pouco esse trabalho e tem tido resultado muito interessante. Então é um projeto bem embrionário. Nós temos uma coordenação estadual que se encontra a cada 2 meses para ir fortalecendo o trabalho em nível estadual, e também uma coordenação aqui local da região de Florianópolis, onde também vem atuando em algumas frentes, em alguns rios aqui da região de Florianópolis. Era isso, muito obrigado. Agradecemos então a palavra do senhor Fernando, e para finalizar esse painel, convidamos a professora Bárbara Segal, que nos falará sobre a proteção das águas marinhas. Bárbara Segal Ramos, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Ciências Biológicas e Zoologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de Ecologia Marinha, atuando principalmente nos seguintes temas: comunidades bentônicas recifais, monitoramento e conservação de ambientes recifais. Obrigada, agradeço a todos os presentes, agradeço a organização do evento, em especial a Silvane, e eu prometo que quem aguentar fome e esperar até o final tem um agrado para uns de vocês, vai ser um sorteio, tá? Mas talvez valha a pena esperar, só para compensar aí o adiantado da hora. Vou tentar ser breve, vamos ver se eu consigo. Além dessa apresentação, eu queria dizer também que eu sou conselheira da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo já há alguns anos, né? Convivo com alguns de vocês aqui lá. Então, a minha temática vai girar em torno das unidades de conservação e do nosso território aqui em especial. Antes de mais nada, né, é interessante a gente olhar, essa é uma imagem da NASA recente, que mostra à noite como é que é o planeta, né? Então isso mostra onde é que estão as concentrações humanas, né? E a gente vê que em todos os continentes, inclusive na Oceania, na Austrália, né, que é um continente pouco populoso comparado com a América do Norte, com a Europa, a gente vê que essas concentrações estão no litoral, né? Então é aí que todo mundo quer ficar por algum motivo, né? Provavelmente porque é um ambiente agradável, né? Enfim. E no nosso contexto não é diferente, né? Então a gente tem aí uma setinha pulando do Brasil para, né, chamando a atenção para Florianópolis e para as nossas concentrações urbanas que estão aí de cara para o mar, ou, né, de cara para os rios, né, como Blumenau, como tantas cidades grandes que a gente tem, que estão, na verdade, associadas a esses corpos d'água. E junto com isso, né, vem uma série de impactos que vários já falaram, a gente não precisa retomar isso, mas é só interessante a gente pensar que a gente vem então morar num lugar desse, né, ou nasceu e gosta de morar aqui, ou vem morar aqui, por causa da paisagem. E o que a gente faz com a paisagem? É isso, né? E daqui a gente olha para cá e vê o mar, né? E vê, lá está tudo bem, né?
Só que a gente não está vendo, na verdade, o que está embaixo d'água. Poucos de nós vão ter acesso, né, a ver o que está acontecendo dentro d'água, quais são as transformações que estão acontecendo ali e tudo mais. E muitas dessas transformações, obviamente, vão estar vindo desse contexto de ocupação do litoral, né? Na verdade, todas elas, né? Então, nesse contexto, uma ferramenta importante, uma estratégia importante, reconhecida mundialmente, de proteção das águas marinhas, mas também de territórios terrestres, são as unidades de conservação, né? Então, a gente tem um Sistema Nacional de Unidades de Conservação desde o ano 2000, que é uma lei que rege como elas devem ser criadas e conduzidas e etc. E a gente tem uma série de problemas relacionados a como as unidades são criadas, a quais conflitos estão sendo criados junto com a unidade, com as unidades, enfim. Mas eu não vou entrar nessa questão agora, tá? Eu vou falar, no slide anterior, a gente viu algumas linhas amarelas ali, né? Que são algumas unidades de conservação federais costeiro-marinhos que a gente tem aqui no nosso litoral. Então, a gente tem esse instrumento, a gente tem exemplos muito interessantes do que acontece, do que essas unidades protegem. A APA da Baleia Franca tem uma intensa movimentação popular ali, então elas têm um papel não só de preservação do ambiente físico, mas também de envolvimento das pessoas, né? E no nosso caso, né, quando a Silvane me convidou para falar, eu falei, bom, eu vou falar da experiência mais recente que eu tenho de um exemplo de atuação na proteção das águas marinhas, porque senão o tema é muito amplo e a gente ficaria aqui, enfim, daria para falar de tudo, né? Então eu vou falar de um projeto que a gente conduziu na Universidade Federal de Santa Catarina, que eu coordenei, junto com a professora Andréia Freire e com vários participantes de vários departamentos e centros da universidade. E esse projeto ele se deu com esse escopo físico da Unidade de Conservação Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, tá? Que é então esse polígono que vocês estão vendo com as ilhas no entorno. Como reserva biológica, ela é uma unidade que não permite acesso nem de turismo, né? O acesso é só para pesquisa e educação ambiental. Então, é bem restritivo o uso desse espaço territorial. Só que esse espaço territorial, ele está nesse contexto, né? Então, por mais restritivo que seja o uso ali, a gente não pode ignorar que os usos do entorno são muito importantes e geram impactos nesse sistema. E também se beneficiam desse sistema, né? Então, a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, embora ela seja uma unidade de muita restrição, né, ao acesso, eu a vejo hoje, depois de executar esse projeto, como uma espécie de voucher, né, como uma espécie de símbolo da biodiversidade marinha de Santa Catarina. E com esse olhar é que a gente desenvolveu boa parte desse projeto e de algumas contribuições que a gente acredita que tem para a educação ambiental. Então, eu acho que faltou um slide. Não, desculpe, eu esqueci de falar. Além das unidades em si, tem vários instrumentos de proteção do ambiente marinho. O ordenamento pesqueiro é um instrumento super importante, que tem várias estratégias, leis, regulações, etc. E o licenciamento ambiental, que vários de vocês aqui conhecem muito bem, também é um instrumento muito importante da gente levar a sério, né, e fazer com seriedade, porque ele pode, sim, reverter em muitas coisas boas, mesmo tendo, né, se referindo a obras que têm algum impacto ambiental, mas que esse impacto pode ser minimizado, né, pode ser mitigado, etc. Então, esse projeto que eu vou apresentar para vocês, ele surge de uma condicionante de licença do IBAMA e do ICMBio para a Petrobras. Gestores ambientais perceberam que empreendimentos de petróleo na região, está ali representada uma plataforma e um navio petroleiro entrando ali no porto de Itajaí. É sem escala, tá? É uma arte isso aqui, não é um mapa, né? Mas os gestores, levando a sério o seu trabalho, perceberam que o trânsito de embarcações nessa região se daria na zona de amortecimento da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo.
Depois eu vou mostrar um slide para vocês verem a problemática da gente lidar com territórios marinhos, né? Onde a água conecta tudo, né? Essa água que é tão importante para nós, ela está conectando tudo aí, inclusive Blumenau com nós aqui nesse momento, né? Ou em alguns instantes, né? Então, a visão desses gestores foi muito interessante em relação a esse empreendimento, e eles colocaram como condicionante do empreendimento que a Petrobras, então, bancasse um projeto de monitoramento da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. E foi aí, então, que nós fomos procurados e entramos junto, em parceria com a Rebio Arvoredo, para conduzir, então, esse projeto. Então, esse projeto, ele tinha como objetivo monitorar a biodiversidade, peixes, invertebrados, algas, etc. Monitorar vários parâmetros oceanográficos, temperatura, clorofila, oxigênio, eu não vou falar todos os resultados, tá? Não daria tempo, e inclusive contaminantes. Mas também a gente tinha o interesse de levar essa ideia de monitoramento para outras instâncias e trabalhar junto aos gestores para a gente tentar, então, implementar programas de monitoramento no nível nacional. Foi bem ambicioso isso, a gente ainda está caminhando nesse sentido, mas demos um primeiro passo. E também, um ponto muito importante é a gente ter uma sistematização das informações geradas, porque isso daqui 10, 20 anos é super importante para a gente compreender o que está acontecendo em termos de transformações no ambiente, né? Então, esse foi um outro objetivo importante. E um objetivo que é esse que eu vou falar mais hoje, né, foi a publicação de um livro. E esse livro, originalmente, no contrato, seria uma publicação muito simples, um guia, na verdade, de fauna e flora marinha, mas isso não contemplava todo o projeto, né? Tem toda essa parte complexa da oceanografia que o público pouco conhece, que a gente precisava trazer um pouco melhor, mais traduzido. Então, a gente fez um esforço muito grande, pensando também em vocês, educadores, e fortemente, né, com essa função de educação ambiental, a gente fez um esforço muito grande de traduzir o nosso Scientificase numa obra que pudesse ser útil, né, que pudesse ter uma boa visibilidade, ser atrativa, ser interessante, para a gente conhecer esse contexto do litoral, sob a perspectiva da unidade de conservação. Então, as diretrizes do projeto, né, foram basicamente a pesquisa, o ensino, formamos muitos alunos envolvidos com o projeto, e a aplicação do conhecimento para a gestão. Então, a gente tem hoje, eu sou voluntária da Rebio Arvoredo também, meus alunos são voluntários, e a gente tem, por exemplo, manejo de espécies exóticas, limpeza do lixo submerso, enfim, várias coisas acontecem a partir desse projeto. E um ponto muito importante, que não estava também em contrato, mas que a gente, por amor, talvez, né, como o professor falou, eu tenho aqui alguns integrantes do projeto que eu tenho certeza que estavam lá sempre com muito amor à causa, né? A gente achava muito importante, então, transmitir essas experiências, transmitir um pouco desses resultados para o público. Porque, como eu falei lá no início, a gente olha para essa paisagem e o que a gente vê é a lâmina d'água, né? A gente não vê o que está ali embaixo. Então, a gente precisa transmitir um pouco do que está acontecendo ali. Então, a extensão foi um ponto muito importante, fizemos a CPEX, várias CPEX, né, que é uma espécie de feira de ciências aberta à comunidade, que a UFSC tem, produzimos algumas matérias, atendemos jovens, professores, etc. A execução do projeto contou com a parceria de outras universidades também, tá, foram 3 universidades, 11 laboratórios, cerca de 140 pessoas diretamente envolvidas. Então, agradeço todo mundo, que eu estou falando aqui não é meu trabalho, é o trabalho de todas essas pessoas. Aí nas campanhas oceanográficas, nas campanhas de mergulho. Então, nós tivemos 3 anos completos de campanhas de coleta de dados, com intensas amostragens, principalmente na área oceanográfica, muitas reuniões, enfim. E a gente tentou, então, ilustrar tudo isso para mostrar um pouco dessa ciência, porque a gente está aqui falando de educação ambiental,
Mas eu acho que o ponto crítico nosso hoje é educação, ponto, né? A gente precisa de uma melhoria da educação, e a educação científica, eu acho que é uma base muito importante para uma sociedade que tenha capacidade crítica, né, de fazer suas escolhas ou de cobrar melhores escolhas, né, daqueles tomadores de decisão, enfim. Então, eu acho que, como cientistas, né, o que eu sei fazer, o que nós sabemos fazer, então, o que a gente fez foi tentar traduzir isso nessa obra. Então, essa é uma ilustração da obra que mostra as nossas amostragens, como que a gente faz o trabalho, né? Aqui na parte biológica, a gente, basicamente, quase 100% das amostras, a não ser quando a gente precisa de identificação realmente, mas a maioria das amostras são feitas sem retirar nada, tá? São censos visuais, os mergulhadores observam e anotam o que eles estão observando, né? E na oceanografia, a gente também tentou destrinchar um pouco dessa complexidade de equipamentos, de medidas, né? Então, tentamos ilustrar um pouco do que foi feito. Marégrafo, perfilador que mede ondas, enfim, até mesmo o uso de satélites para o sensoriamento remoto. E a gente produziu vários resultados científicos, protocolos, relatórios, artigos, teses, TCCs, etc., mas, né, tudo isso guardado ou lido pelos pares ainda seria muito pouco. Então, a gente acredita que esse esforço de trazer uma obra mais palatável talvez tenha sido a nossa principal contribuição, e principalmente nesse contexto da educação ambiental. Então, vou falar um pouquinho. O livro também gerou uma exposição fotográfica, na verdade, uma exposição artística, né? Porque várias dessas aquarelas estão lá também. Essa exposição itinerou por vários lugares da cidade. Ali tem no SIC, quando foi o lançamento do livro no ano passado, no Projeto Tamar, no Café Cultura, teve na Lagoa do Peri também, no parque, né? Junto com a Floran, enfim. Obrigada, Charles, que está à frente aí, está aqui com a gente. E esse livro, então, teve muitos autores, o projeto teve muitos participantes. Eu queria agradecer aos autores que estão aqui, aos que não estão também, não dá para citar todos, mas foram todos muito importantes nesse processo. E o que a gente fez, né, nessa obra? Assim, a gente tentou trazer a Rebio para esse contexto do litoral, com a importância dela como representação dessa biodiversidade, dessa água marinha, e do estado que ela está hoje, do que ela representa para a sociedade. Então, a gente tem um primeiro capítulo com esse título de Arte e Ciência no contexto da Rebio, que traz fotos belíssimas de um fotógrafo profissional, que também é doutor em ecologia, e que também traz o relato dele do que ele já viu mergulhando aqui na década de 90 e o que ele está vendo hoje, e do papel da ciência de registrar essas transformações. A gente tem um capítulo que apresenta a Rebio em si. Bom, eu vou passando os capítulos e vou falando do livro. E a gente tem um capítulo também que resgata o histórico de ocupação desse nosso litoral, que resgata o que o cacique Marcos falou para nós com muita propriedade, da herança, né? A gente tem que olhar para o passado, a gente tem que valorizar essa herança. Então, a gente tentou trazer, né, um pouco, o pessoal da história que participou aqui, como que foi esse histórico de ocupação, que a gente deve se orgulhar de fazer parte, né, de toda essa história. Nesse primeiro capítulo, que o João Paulo retrata as mudanças, ele faz uma reconstituição do que tinha antigamente, na década de 60, né? A gente pode fazer um paralelo com as matas, né? O pessoal do SOS Mata Atlântica, o professor Lauro apresentou alguns dados das matas. O que a gente veria hoje, se a gente estivesse fazendo um monitoramento lá de mergulho, talvez fosse algo assim. Isso provavelmente era visto algum tempo atrás. E as caçadas demonstram isso, né? Esse é uma imagem do livro O Homem da Ilha, Os Pioneiros da Caça Submarina, gentilmente cedida pelo filho do autor, a gente agradece também. E, bom, por fim, a gente chega no diagnóstico ambiental, que está apresentado no livro,
mas que a gente tentou, então, ilustrar e mostrar isso de forma mais palatável. Aqui a gente tem uma dessas ilustrações que mostra a conexão da água marinha, inclusive trazendo contribuições, aquela flecha cor-de-rosa ali, bem perto do litoral, são contribuições do Rio da Prata, lá ou aqui, nas águas de Santa Catarina. Então é importante a gente compreender essa conexão, compreender esses processos, para a gente ver que os impactos locais, eles têm uma extensão muito maior do que a gente pensa normalmente, né? Esses são dados de sensoriamento remoto, que mostram um histórico de temperatura do lado esquerdo de vocês e de clorofila do lado de lá, verão e inverno. Eu não vou me ater a esses resultados, mas só para vocês verem esse esforço de tentar colocar mapas mais agradáveis para que o acesso à informação seja facilitado. Esse mapa mostra a biomassa de zooplâncton aqui no verão, muito mais abundante nas áreas das baías da Tijucas e Baía Norte de Santa Catarina, provavelmente relacionadas ao aporte, né? Ou seja, está tudo conectado, né? Os rios estão trazendo matéria orgânica para essa região, estão enriquecendo essas águas, né? E estão trazendo poluentes também. Então, esse tipo de resultado ele é muito importante para a gente ter aquilo que o professor Daniel chamou a atenção, aquela noção do local, né? Do pertencimento, aquele olhar para o local. Então, foi isso que a gente tentou trazer. Esse capítulo é o capítulo da biodiversidade, que eu participei mais, né, onde a gente mostra, por exemplo, peixes alvos da pesca, a gente tem um dado de biomassa, quilogramas em média, né, por área, 40 metros quadrados, que eram as nossas unidades de amostragem, né. Então, só para vocês compararem, alguns homens em 6 horas tiravam da água em alguns lugares, inclusive aqui nos Ingleses, no norte da ilha, tiravam 720 quilos de peixes da água, meros, tubarões-mangona, caranhas, etc. Nós fizemos vários dias de mergulho com pesquisadores que conhecem muito bem a fauna, e o que a gente observa é que dentro da Rebio, os círculos azuis, que são maiores, esse tamanho do círculo representa essa proporção de biomassa, de quantidade de peixe avistado, né? Tem umas fórmulas para a gente chegar nisso, não vou entrar em detalhes, mas basicamente o máximo que a gente tem ali são 16 quilos naquela área de 40 metros quadrados. Então isso mostra que a gente está tendo um ambiente bem transformado em relação à década de 60, e transformado pelas nossas ações, né? E a Rebio, ela representa uma salvaguarda dessa biodiversidade, claramente, pelo que a gente observa aí. Mas essa salvaguarda, ela não tem uma porteira ali que guarda tudo que está ali dentro. Como vocês viram, a água conecta tudo. Então, a gente tem também a chegada de espécies invasoras, né, poluentes, se a gente não cuidar, né, do que a gente faz aqui em terra. A gente tem a presença de lixo, né, que vem pelas águas, mas que também é deixado como lixo da pesca. Aqui em vermelho, no círculo, a gente tem o lixo de pesca, e em amarelo, o lixo comum. Então, a gente vê que as áreas continentais, lá em cima, 1 e 2, tem muito mais lixo do que todas as ilhas. Mas dentro da Rebio Arvoredo, devido à pesca ilegal, a gente ainda tem muita presença do lixo. Redes, cabos, âncoras, etc. Então, só existir a Rebio, como eu falei, não vai resguardar tudo isso, né? A gente tem que olhar para o que a gente está fazendo em terra, né? O que a gente tem. Isso também é uma ilustração do livro que eu gosto muito, que mostra um ecossistema saudável, onde os processos estão acontecendo normalmente, a biodiversidade que é responsável por esses processos de filtragem, de transferência de energia e matéria, que no final vai chegar na nossa mesa, né? O peixe que a gente come, ele está lá nesse ambiente ou naquele ali. Então, a gente tentou trazer esse olhar, né, do que a gente tem hoje e das possibilidades que a gente tem
olhando, então, para os desafios que a gente tem de conservação desse litoral, que é o último capítulo, que traz essa imagem que eu mostrei lá no início, e é a imagem onde a gente, então, tentou exercitar um pouco desse olhar de pertencimento, desse olhar para o local e para nós aqui dentro. Então, quando a gente elaborou junto com os ilustradores essa figura, o que a gente queria era que, por exemplo, vocês educadores pudessem usar um painel desse junto com os alunos e pudessem, a gente pudesse se enxergar aqui. O que eu tenho a ver com isso aqui, com a rede de pesca que fica aqui, né? Eu como peixe, como é que é o meu consumo? O meu consumo é consciente? Né? O que eu estou comendo? O que eu estou escolhendo comer? Né? Até mesmo com isso aqui. Hoje eu não preciso explicar, né, para ninguém qual é a nossa relação com a produção de óleo e gás no país. Né? Eu vim de bicicleta para cá hoje. Eu moro lá na Armação. A gente tem a maricultura acontecendo ali. Né? E aonde a gente tem a maricultura? Olha lá, a maricultura está muito próxima do deságue dos rios, desses mesmos rios que o professor Lauro falou, que vários falaram, que estão nesse estado que a gente vê hoje. Né? A gente tem o turismo. Poxa, o turismo é uma fonte econômica super importante para Florianópolis. E ele existe por quê aqui? Né? Não é por causa do petróleo que tem turismo aqui. Enfim, daria para a gente falar dessa imagem muito tempo, mas eu gostaria, assim, né, se foi bem feito, se vocês considerarem bem feito, que vocês possam utilizar também e propagar um pouco essa ideia, então, da gente reconhecer esse território marinho e pensar, refletir a respeito do papel das escolhas de cada um, porque também não adianta, gente, a gente ficar pensando que o governo vai salvar a vida da gente, né? O que cada um pode fazer? Então, a nossa contribuição foi nesse sentido, de provocar essa reflexão. Estou acabando, Silvânia. E eu queria agradecer novamente, queria informá-los que o livro está disponível para download em PDF no site que está anotado ali. E é isso, queria agradecer todo mundo que ficou até agora. Muito obrigada. Obrigada. Faltou uma coisa que eu prometi. Eu queria que o professor Lauro falasse uma letra de A, Q e um número de 1 a 31. E um número de 1 a 31. J27. Tem alguém sentado na J27? Se for algum conselheiro, não vale. Ninguém? Fala outro. Pode ser? A mais próxima pode ser? Não dá, não valeu, então. Fala de novo, Lauro, por favor. Era J27? Gente, era J27. Parabéns. Obrigada, pessoal. Obrigada, professora Bárbara. Como a gente não tem... O tempo já está bem avançado, não vai ter o debate, então a gente pede que vocês anotem seus questionamentos, comentários, com o e-mail que a gente dá um retorno posteriormente. Eu convido o Humberto e a Silvane para entregar uma lembrancinha para os nossos painelistas aqui. Agradecemos então ao professor Lauro, professora Sandra, Bárbara e Fernando pela participação nesse painel. Agradecemos aos colegas do GTEA pela coordenação dos trabalhos até o momento. Agradecemos também aos palestrantes e a todos os presentes pelo excelente trabalho realizado nesta manhã. Passamos para alguns avisos importantes. Lembramos o registro de sua frequência no período da tarde para emissão do certificado
e que o mesmo estará disponível no site da Escola do Legislativo. Se alguém precisar de comprovante de comparecimento para os dias de hoje, solicite na secretaria do evento. Destacamos ainda que está acontecendo a exposição dos trabalhos nas escolas que participaram da etapa regional da Conferência Infanto-Juvenil, além da exposição dos trabalhos desenvolvidos por algumas instituições parceiras na parte externa, à área de acesso no auditório. Retornaremos às 13h30 com uma tolerância de 15 minutos, lembrando que os painéis da tarde acontecerão de forma simultânea. Painel 2, Estratégias Metodológicas e Água, no auditório Antonieta de Barros. O painel 3, Água e Responsabilidade de Quem, no plenarinho. Em relação aos locais para almoço, nós indicamos as áreas próximas aqui das praças, onde nós temos o restaurante do Sesc, na Praça Tancredo Neves, na Tiradentes, na João Pinto, Nunes Machado e também o restaurante do Tribunal de Justiça. Agradecemos a todos e aqueles que retiraram os copos, que não foi feito o acerto, que possam devolver ali para ser reutilizados, ok? Muito obrigado. E quem estiver necessitando de beber água, utilizem os próprios copos.